Nós já estamos aqui com o superintendente da autarquia do SAI Capivari aqui em nossos estúdios, Guilherme Rego, que veio aqui hoje para bater um papo conosco, para falar um pouquinho sobre a nossa água, sobre também esse período que nós estamos apenas iniciando, que é o início da estiagem, onde vários municípios aqui da nossa região passaram por grandes dificuldades nos últimos anos. Também vamos saber sobre esse período aqui em nossa cidade, se temos alguma novidade para o combate, do desperdício da água. Então, Guilherme Rego, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, um bom dia a todos, bom dia Tony, Marquinhos, bom dia ao Carlão, proprietário da Rádio Raízes, que sempre abre as portas para a gente trazer as informações aos munícipes de Capivari. Bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo realmente os fatos reais que acontecem no dia a dia do SAI, para que a população esteja cada vez mais bem informada e ciente dos investimentos que já aconteceram, que vão acontecer daqui por diante. Esse gosta de água, hein, Tony? Esse gosta de não água. Aceitou um café, não, quero uma aguinha. Tem que representar, né, Marquinhos? Tem gente que fala assim pra mim, posso visitar você no SAI? Eu falo, pode. O que você tem pra me oferecer lá? Eu falo, cara, eu tenho água e esgoto, o que você quer? Veja bem. Guilherme, vamos então começar esse bate-papo nessa manhã de quinta-feira, pois o SAI tem o seu princípio, que é o tratamento de água e também esgoto em nosso município. E muitas das obras que ocorrem da autarquia não são de visualização, podemos dizer assim, porque a maioria é embaixo da terra, embaixo do solo, né? Como está o trabalho da autarquia hoje em nosso município com relação a conquistas, principalmente no quesito tratamento de esgoto? Olha, Tony, eu sempre falei isso desde o dia 19 de maio de 2023, quando eu assumi a autarquia a convite do prefeito Vitão e do nosso vice Bruno Barnabé, que a maioria dos serviços do SAI Capivari, Marquinhos, ele está embaixo da terra e dificilmente a população enxerga isso, né? Quando que a população vai enxergar? Não necessariamente quando os resultados são bons, mas quando os resultados são ruins, que daí a população, de repente, numa falta d'água, numa situação adversa, ela lembra do trabalho do SAI, né? E eu sempre pautei a minha equipe, e eu tenho que destacar o trabalho hoje das relações públicas da Prefeitura de Capivari, que ajuda a enaltecer e valorizar o trabalho que o SAI Capivari realiza, né? Então, não é porque o nosso serviço é embaixo da terra que ele não tem que ser mostrado, até para dar uma satisfação à população. Então, nós temos feito diversos investimentos. Em um pouco mais de um ano à frente da autarquia, e eu preciso agradecer ao prefeito Vitão por me dar essa oportunidade, foram mais de 50 realizações e obras à frente dessa autarquia. Obras que impactam diretamente na população, mas que de repente as pessoas não percebem tanto. Percebe como? Quantos dias fazem que você não tem nenhum problema de oscilação de falta d'água ou alguma situação na sua casa? Então você percebe que foi feito investimentos, né? Eu preciso inclusive destacar, um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, o Tony falou, e o Santa Rosa? Eu falei, olha, Tony, 15 dias que a gente não registra nenhuma falta d'água. Fizemos algumas alterações no sistema de rede e que nós estamos surtindo efeito em relação a isso. Mas falando de esgoto, nós tivemos a oportunidade, através da abertura do novo PAC do governo federal, de pleitear. Eles não abriram o leque, eles direcionaram alguns investimentos, então que dentro desses investimentos os municípios tinham que apresentar projetos para que pudessem evoluir ou não frente ao governo federal. Nós apresentamos 4 projetos. O primeiro projeto foi a estação de esgoto central. Hoje nós temos 90% do esgoto coletado, mais 30% tratado. Com a estação de tratamento de esgoto central do bairro Jardim Elisa, nós saltaremos para 90% do esgoto tratado. Então significa que dos 90% que nós coletamos, 100% nós vamos tratar. Por quê? E aí, por que não 100%, Guilherme? Daí é uma área ou outra, como por exemplo o Cancian. O Cancian ele não tem uma estação de tratamento hoje de esgoto.
A maioria ali é fossa. Mas, em paralelo a isso, nós também pleiteamos. Apresentamos a estação de tratamento de esgoto central e a estação de tratamento de esgoto do Canciã. Não só a estação de tratamento, como toda a rede de esgoto do bairro Canciã. O bairro Canciã hoje nós não podemos falar mais que é um conjunto de chácaras. É um bairro de grande porte até do nosso município. Cresceu muito. Nós precisamos falar de saneamento. E alguns moradores até pedem o asfalto, né? Naquele bairro, sem a infraestrutura do esgoto, não tem como fazer também, né? É igual você pintar a casa antes de você consertar a parte de infraestrutura. Você vai perder o serviço. Então, para que a gente possa falar de asfalto, guia, sarjeta, nós temos que falar primeiramente de rede de água, de rede de esgoto. Rede de água nós já temos. Então nós vamos agora em busca da rede de esgoto. E as boas notícias, Tony, Marquinhos e aos ouvintes, é que além desses 2 projetos, nós pleiteamos também o novo barramento Santa Cruz, que o barramento Santa Cruz, naquele período de cheia, ele se rompeu. Então nós perdemos esse barramento no nosso município. E nós também pleiteamos a telemetria. O que é a telemetria? É aquele serviço full time que você consegue acompanhar pela tela do celular como que está o seu reservatório, um poço parou, não parou, como que tá a vazão dele, se diminuiu a vazão é sinal que algum equipamento está apresentando um problema. Então você ter como antecipar um problema. Isso é um investimento que às vezes parece hoje, pela facilidade da tecnologia, simples, mas não é. Somado esses 4 projetos juntos, são mais de 60 milhões de investimentos no nosso município. E quando nós entramos com os 4 projetos via governo federal, eu confesso que, falando em nível governo federal, a gente não cria muita expectativa, né, Marquinhos? Mas eu falei, bom, que um projeto a gente seja contemplado, a gente já fica feliz porque é um alto investimento e quem ganha é Capivari. Mas para nossa surpresa, há cerca de 45 dias atrás, o Ministério das Cidades entrou em contato comigo pedindo uma audiência virtual. Eu confesso que causei uma estranheza, convoquei a minha frente de diretores que respondem pelos projetos e tenho que destacar também a participação da Cris Ananias, que hoje pertence à Secretaria de Saúde, mas é uma pessoa coringa que ajuda todas as secretarias e a nossa autarquia quando a gente fala em PAC, porque é uma pessoa que tem muita experiência nesse assunto. E nessa audiência nós recebemos uma grande notícia, que foi que dentro de todos os municípios do Brasil, Capivari estava entre os poucos que tiveram oportunidade de explanar virtualmente ao Ministério o porquê de querer esses 4 projetos. De tão bem completo que foi os nossos projetos, de tão bem explicado, eles falaram, olha, a gente quer ouvir realmente de vocês agora a demanda. E os 4 projetos estão em vias de ser contemplados. Nós estaríamos falando de esgoto no Canciã, nós estaríamos falando de 90% do esgoto tratado na cidade, nós estaríamos falando de um novo barramento que impacta realmente no período de cheias, de chuva, né? E nós estamos falando de um serviço de tecnologia que faz com que o SAI largue na frente, antecipando problemas e resolvendo ele antes mesmo que ele aconteça. Então nós estamos numa grande expectativa. Dizer que em vias de ser contemplado ainda não fomos, mas a gente está muito esperançoso para que isso ocorra daqui a alguns dias ou meses e que a gente possa trazer essa importante notícia para Capivari. Guilherme, ainda falando em esgoto, nós temos ali na região do antigo campo do Juventus uma placa que sinaliza uma obra que é o coletor tronco da região central. Como está esse trabalho dessa obra pelo SAI? Nós iniciamos essa obra logo em seguida que eu assumi como superintendente. Foi uma obra que lá atrás teve um problema numa licitação, né? Uma empresa ganhou na época, iniciou as obras, depois abandonou a obra ficou parada por muito tempo. Quando nós assumimos, nós retomamos, tivemos que relicitar essa obra, uma nova empresa ganhou e assumiu toda a estrutura de obra. Então nós retomamos ela e ela já está na fase, se você passar nesse momento na rua Antônio Pires, ela está quase ali na esquina do CRAS da rua Antônio Pires, vocês vão ver que até está interditado. Eles estão nesse momento avançando com a tubulação. Nesse trecho agora, eles vão descer
esse cruzamento. Não, eles vão descer ali o CRAS mesmo. Me fugiu o nome da rua. Não é a Regente Feijó, é a rua da Matriz. Do Mamma Mia. Me fugiu o nome, perdão, gente. Ela vai descer esse trecho. Fernando de Barros, não é? Fernando de Barros. Isso mesmo. Fernando de Barros, ela vai descer a Fernando de Barros, aí ela vai margear o rio, só que depois, num certo trecho, ela volta para 15, tá? Porque ela tem uma tubulação. Essa empresa que lá atrás iniciou a obra, ela já fez um trecho nesse exato ponto que nós estamos falando. Então nós vamos ganhar um gole agora que nós vamos saltar para 15. E aí ela só vai interligar na Fernando de Barros e a gente salta para 15. Então nós estamos fazendo todo um planejamento de mobilidade urbana também, porque esse tipo de obra gera um pouco de transtorno, né? Às vezes uma interdição parcial ou até total de via. E como a gente sabe que a Padre Fabiana ela está em obras e em vias de ser entregue, nós estamos trabalhando junto com esse tempo para que a gente possa, de repente, iniciar esse trecho da 15 no momento onde a Padre Fabiana já vai estar liberada e você não gere tanto caos no trânsito nesse sentido. Gui, recentemente foi anunciado, o SAI está anunciando, né, em novos investimentos ali no sistema Garibaldi. Vai resolver a situação ali para o pessoal? Marquinho, eu gosto de falar dos Garibaldi e não fujo dessa temática, e é uma responsabilidade que eu trato diretamente com os munícipes desse bairro, os moradores desse bairro. Quando nós assumimos a autarquia, e eu gosto de destacar isso não para falar do passado, mas para que haja uma transparência de como nós recebemos essa questão. O bairro Garibaldi, ele hoje conta com 4 poços funcionando. Há um bom tempo atrás eram 7. Desses 7, 3 realmente pararam de funcionar. Não produziam mais água. Teve um dos poços que toda a estrutura interna dele abaixo da terra cedeu, então sufocou o poço. Então, pense que de 7 poços você cai para 4 e é uma região que só cresceu. Então você cria um volume habitacional maior, mas você tem uma produção de água menor. Então é uma situação que quando a gente assumiu, nós sabíamos o que nós iríamos enfrentar. Naquele momento eu determinei, e quero dar um exemplo, o Poço do Curimba, é assim chamado, é um poço daquela região. O Poço do Curimba ele trabalhava 12 horas por dia e produzia 10 mil litros por hora. Então significa que ele produzia 1.200.000 de água naquele período. Nós fizemos um trabalho de limpeza, nós fizemos um trabalho de, vou chamar assim para que as pessoas entendam, endoscopia, desce uma câmera, visualiza como está internamente, qual o volume de água, fizemos teste de vazão, e aí nós percebemos que com esse trabalho de limpeza, nós conseguimos aumentar a produção de água dele, e aí nós não aumentamos a capacidade de volume de água, continuou 10 mil litros por hora, mas nós aumentamos o tempo de produção do poço, nós saltamos de 12 horas trabalhada para 20 horas, então nós aumentamos a capacidade de produção no sentido de horas trabalhadas. Então pense só, nós conseguimos, mesmo assim aumentando, não surgiu tanto efeito à população por conta do consumo ali ser elevado. Então eu determinei a perfuração de 2 novos poços que aconteceram no início desse ano, que um foi no próprio anexo Garibaldi, ao lado do reservatório dos Garibaldi, e o outro foi no bairro Vila de Capri. Porque as pessoas têm que entender isso, o bairro Garibaldi, o sistema de abastecimento Garibaldi, ele não responde apenas ao Garibaldi, ele atende todo o trecho da Brigadeiro Faria Lima, a parte alta da Vila Fátima, a parte alta da Nova Aparecida, Vila de Capri e auxilia no bairro Piazza de Roma. Então, naquele momento, eu determinei o seguinte: reservatório do Piazza de Roma vai atender só o Piazza de Roma. Vamos perfurar um novo poço no Vila de Capri. Esse poço vai ser responsável por atender só o Vila de Capri. E aí nós vamos livrando o sistema Garibaldi. Nós vamos avançando. E faltou um bairro eu dizer. O Garibaldi ajuda a abastecer até o Padovani. Aí agora eu determinei, isso não ocorreu ainda. Nós vamos fazer uma interligação
com a produção de água do bairro Moreto ao Padovani, para que o bairro Moreto auxilie no abastecimento do Padovani e não o Sgariboldi, porque aí nós estamos sufocando realmente uma região. Então, livrando esses trechos, a expectativa é que se aumente a reservação. E antes de eu entrar na entrevista, eu até vi aqui, nós estamos com 4 MCA nesse momento no reservatório, 4 metros de altura de água. É o suficiente? Não é. Seria o suficiente se nós tivéssemos com 8 MCA, 9 MCA iniciando o dia, para que todo dia seja uma constante. Então agora, nesse momento, eu acredito que a população está com água lá. Mas chega no período da tarde, que aumenta um volume de hora de almoço, consumo, gente que vem em casa, aumenta o volume de pessoas dentro de casa, consequentemente tem uma baixa produção. Então nós vamos fazer outros investimentos, inclusive saindo daqui eu tenho uma reunião para discutir a perfuração de um novo poço numa outra situação, para que a gente possa, e é um compromisso que eu assumi com o bairro Sgariboldi, dentro do meu mandato. Nossa, Guilherme, mas você está falando de 31 de dezembro de 2024. É porque, infelizmente, o sistema público nem sempre corre conforme a gente gostaria. Tem toda uma burocracia de contratação. Mas até 31 de dezembro de 2024, eu garanto que o SAI Capivari, não, Guilherme, o SAI Capivari vai devolver a paz e a tranquilidade aos moradores do bairro Sgariboldi. Guilherme, então falando sobre o Sgariboldi, você já mencionou um pouquinho sobre o Santa Rosa e algum tempo atrás, acho que cerca de 15 a 20 dias, a comunicação soltou um informativo que agentes da autarquia estariam visitando o bairro Santa Rosa, fazendo uma pesquisa. Tudo isso é para melhoras no sistema de abastecimento lá? O intuito dessa pesquisa em campo foi que eu tive a iniciativa, juntamente com a minha equipe, de falar o seguinte: nós precisamos ir de frente com o problema, nós precisamos entender o que está acontecendo. Então essa pesquisa de campo, ela teve o intuito de simplesmente obter certas informações que o SAI não tinha em arquivo. Por exemplo, quantas unidades habitacionais nós temos no bairro Santa Rosa? Quantas dessas têm caixa d'água na sua residência? Por quê? As primeiras casas a chamarem a atenção do SAI numa possível falta d'água são as casas que não têm reservação. Lá atrás, quando aprovaram o conjunto habitacional, não se exigiram caixa d'água nas residências. E Marquinhos, se assuste, de 158 entrevistas que nós fizemos, 35 casas não têm caixa d'água. 35 casas. Quando tem, ou tem de 250, 300 mil litros, ou no máximo 500 mil litros. Hoje em dia, no mínimo numa casa mora 3, 4 pessoas. Se nós falarmos de uma caixa d'água de 300 mil litros, com banho, com o dia a dia ali, isso já foi. Porque infelizmente hoje as pessoas utilizam cada vez mais água. Então nós temos que pensar em situações daqui para frente. Nós fizemos algumas intervenções na rede e eu levei ao meu jurídico uma proposta de uma ação social do SAI, e eu quero ver a viabilidade disso, se é possível, para que não se caracterize nenhuma outra situação ou que infrinja alguma lei, tá? Mas que seja com o objetivo de nós pensarmos em reservação de água em Capivari. Eu estou propondo um projeto, que aí eu vou levar ao executivo, ao prefeito Vitão, e consequentemente depois irá à Câmara de Vereadores, que é o quê? Da mesma maneira que hoje, quando o munícipe vai ao SAI pedir uma nova ligação de água, ele já adquire o hidrômetro e ele paga juntamente na conta d'água a ligação de água e o valor do hidrômetro, o SAI poder ofertar uma caixa d'água para as pessoas e ela poder, dentro da fatura de água, pagar esse investimento. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não coloco uma caixa d'água em casa porque eu não tenho um cartão de crédito, ou não tenho lá na loja, não faz em tantas vezes. Vamos pensar em situações que o SAI consiga auxiliar nesse sentido, porque quem se beneficia é o SAI, com a pessoa tendo reservação de água em sua casa. Porque senão, quando ocorrer uma situação adversa, é a primeira pessoa que vai se manifestar que está sem água. Mas com toda... me perdoa, né, a pessoa que
constrói uma casa sem o reservatório. Pois é, né? Nós temos que pensar que hoje básico, né, cara? é o básico do básico de uma infraestrutura de uma casa. Se você pensar em qualidade de vida, você tem que pensar numa reservação de água. Você não pode ficar sem isso, né? Então, haja vista que hoje nenhum imóvel é aprovado, seja via prefeitura ou SAI, sem ter a sua reservação de água. Como eu falei, é um problema que ocorreu lá no passado, mas que nós não podemos simplesmente cruzar o braço e falar, foi no passado e agora deixa a coisa acontecer. Não, vamos olhar daqui pra frente e tentar resolver. E às vezes, pra você resolver uma situação dessa, uma casa que não tem reservatório e tal, pra você fazer depois, fica mais complicado ainda, Com certeza. E é o que a maioria das pessoas alegam, Marquinhos. Eu tenho, por exemplo, relatos de moradores do Santa Rosa que me falam o seguinte, mas eu pago aluguel. E eu já fui cobrar o proprietário da minha casa de fazer esse investimento e ele falou pra mim que agora é totalmente inviável. Eu entendo até o transtorno que gera, mas é mais inviável ainda você deixar o seu inquilino sem água e transferir essa responsabilidade para o SAI. O SAI tem sua parcela de culpa numa situação como essa? Claro que tem, mas se o munícipe tivesse um reservatório, consequentemente isso ia impactar muito menos na vida dele. Nós estamos conversando com o superintendente do SAI Capivari, Guilherme Rego. Nós vamos para um rápido giro comercial e na sequência nós vamos aqui continuar batendo esse papo com o Guilherme, que vai falar a respeito de questionamento já de nossos ouvintes aqui com relação à rotatória do Ronaldão, também falar a respeito do período de estiagem que estamos já em período de seca. Guilherme, vamos falar agora a respeito da situação da rotatória ali do ginásio de esportes Ronaldão, onde nós temos a principal adutora que passa ali naquela localidade a metros de profundidade, e a nossa ouvinte, a Jaine, ela mandou aqui, bom dia, queria saber quando é que o SAI vai tirar aquelas placas de metal ali da frente do Ronaldão. Ela menciona que é horrível para quem está dirigindo, tanto para quem vem do centro para o Moreto, quanto no sentido oposto. O prefeito também esteve esta semana aqui, falou também a respeito dessa obra, mas vamos atualizar sobre essa obra que continua ali cercada pelo SAI Capivari. Bom dia, Jaine. Com certeza, te dou total razão sobre essa situação. Nós demoramos um pouco mais para realizar esse fechamento desse trecho, Tony, por conta do seguinte. Como você mesmo citou no início da sua fala, ali são 7 metros de profundidade que fica a adutora. Tem um trecho em específico dessa adutora que é muito sensível, é chamado um Y que tem ali no local. Esse geralmente é o ponto principal, Marquinhos, quando dá o rompimento da adutora, é nesse trecho. Então, juntamente com a nossa equipe de engenharia, e eu quero até aproveitar para mandar um abraço a todos os servidores do SAI Capivari, que estão nesse momento desempenhando melhor a população, nós pensamos na seguinte questão: se a gente, apesar que está consertado, mas se a gente, pode falar. Esse Y ficava enterrado no meio da terra, ali não tinha acesso? 7 metros de profundidade, sem acesso nenhum, você tinha que escavar, vamos dizer, no escuro, até você encontrar ele, correndo o risco de a própria máquina, ao escavar, romper ele, causar um dano ainda maior. Então, pensando em tudo isso, e a sua colocação foi perfeita agora, Marquinhos. Pensando nisso, nós pensamos, vamos criar um mecanismo com que a gente consiga acessá-lo mais fácil, sem precisar, se numa situação adversa, fazer essa cratera. Eu até lembro do Carlão aqui da Raiz falando para mim, você tá fazendo um metrô na cidade? Eu falei, ainda não, apesar que o prefeito Vitão tá fazendo obras gigantescas, mas ainda não é um metrô, né? Mas agora, se você passar na lateral das placas, vocês vão ver algumas aduelas de concreto grandes. Essas serão feitas uma espécie de um fosso com uma escadaria, onde numa situação como essa, os nossos servidores vão conseguir acessar por esse fosso, chegar até o ponto principal e não precise mais fazer aquela escavação. Então, por isso que demorou para chegar o material, demorou para chegar uma outra sequência de material. E agora, na semana que vem, retoma-se a obra para que a gente possa, enfim, fazer esse ponto de acesso e também possa finalizar o fechamento do local. Eu peço desculpa como superintendente
pelos transtornos que causa ali não só a quem passa, mas também os comerciantes em volta. Mas eu garanto que a partir de semana que vem, num prazo aí de 7 a 10 dias, nós estamos finalizando todo esse trecho. Guilherme, sabemos que nossas adutoras são de anos. Existe estudo para substituir ou fazer novas adutoras para o município? Existe, é uma realidade e está em vias de acontecer. Desde o princípio, quando lá no Carnaval nós tivemos o rompimento da adutora e nós infelizmente deixamos um trecho da população cerca de 2 dias com falta d'água, o prefeito Vitão automaticamente determinou que eu, como superintendente, juntamente com a minha equipe, apresentasse a ele o estudo de uma nova adutora e o custo dessa obra. Então, desde então, nós fizemos todo o levantamento topográfico, estudo de uma nova adutora, não passando mais pelo mesmo trecho, e até também foi um questionamento que o Carlão me fez. Ele falou, poxa, acabou de recapear Pedro Stuck, você vai subir uma adutora nova? Não. A nova adutora, ela sobe pela rua Santa Maria e também já seria a deixa para que a gente pudesse recapear, o município pudesse recapear todo o trecho, porque vai ter que ter recuperação de asfalto, né? Então, desde então, nós concentramos a nossa equipe de engenharia, participaram inclusive de formações com empresas renomadas nesse sentido, para que a gente não somente faça uma nova adutora, mas faça uma adutora 100% eficiente. Não adianta. Você sabia, Marquinhos, que a adutora atual, ela passa inclusive embaixo de algumas casas. Você imagina o que causou no Ronaldão se causa embaixo de uma casa? Eu preciso derrubar uma casa. Eu gero um transtorno para uma família. Então nós vamos inutilizar a adutora que existe nesse momento. Nós vamos fazer uma nova adutora, subindo toda a extensão da rua Santa Maria, cruzando a Pio XII e chegando até o reservatório. É um investimento que nós vamos anunciar daqui a alguns dias, tá? Nós estamos em fase final de publicar o edital de contratação, tanto de compra do material como da execução do serviço. Guilherme, a principal fonte de abastecimento do nosso município é a represa Milhã. Ontem, acompanhando as redes sociais, vi que você estava navegando pela extensa região de água que temos na represa Milhã. E alguns dias atrás nós tivemos uma grande situação onde diversas pessoas da cidade estavam reclamando de mau cheiro na água e também de uma cor escura. O que o superintendente pode trazer a respeito dessa situação que ocorreu no SAI Capivari, ocorreu em nosso município? O que eu posso trazer é a verdade dos fatos, né? E eu peço inclusive que a população se atente muito. Volto a destacar um trabalho da Secretaria de Relações Públicas. Hoje a Prefeitura tenta trazer o máximo de clareza possível à população. Então, quando você tiver dúvidas, procure as Relações Públicas, procure o SAI Capivari e não se deixe levar por falácias, porque infelizmente tem muita gente que se aproveita de momentos como esse para se beneficiar e criar fake news. No dia 27 de maio, nós apresentamos o primeiro caso, o primeiro chamado de água suja e odor na água. Então, a partir desse momento, nós iniciamos uma força-tarefa na represa Milhã, que é a nossa principal fonte de abastecimento, e como pelo chamado era uma região abastecida pela Milhã, pela nossa estação 1, então nós começamos a ligar um sinal de alerta do que poderia estar acontecendo. Eu quero mandar um abraço inclusive para a dona Cristina Pacheco, proprietária da Fazenda Milhã, que ela me ligou e falou, olha Guilherme, num determinado ponto da represa, do manancial, está apresentando uma coloração diferente na água e um odor. Eu gostaria que você viesse até aqui. Então eu determinei que a minha equipe técnica fosse até o local, juntamente com o apoio da Defesa Civil e Meio Ambiente. Nós iniciamos uma varredura no local para descartar e possibilitar tudo que pudesse estar acontecendo. E aí nós encontramos, Marquinhos, um ponto de uma tubulação de vinhaça da usina, que é usada para o período de plantio de cana, e esse ponto com diversos vazamentos de vinhaça.
E nos dias 25, 26, 27 e 28, Capivari apresentou chuva, 30 dias atrás. E aí, pela nossa visualização de campo, mostrava um solo totalmente varrido pela água e levando até o nosso manancial. Então, a partir daquele momento, a gente começou a tratar que a vinhaça chegou até a água e essa vinhaça contaminou a nossa água. Mas para a gente afirmar isso, nós tínhamos que ter análises na mão. Então, nós não chamamos apenas um laboratório. Nós contamos com o apoio da nossa agência reguladora, que é o PCJ, que mandou o laboratório de análises dele. Nós tivemos um apoio da Sanasa Campinas, de diversas Sabesps do estado de São Paulo. Eu recebi uma ligação da própria secretária de Estado, Natália Rezende, do Meio Ambiente, que por intermédio da ex-deputada e hoje secretária Valéria Bolsonaro e também do Rafael Massu, ex-secretário de Relações Públicas e assessor da Valéria, nos intermediou essa possibilidade de falar diretamente com o Estado, porque era uma situação totalmente adversa e que Capivari nunca aconteceu uma situação como essa. Então, como nunca aconteceu, Marquinhos, você não está preparado para um momento como esse. Eu até dei esse exemplo na Câmara. Claro que eu respeito a situação, não estou comparando a fatalidade, tá? Mas é que nem o período da Covid, nos primeiros momentos, ninguém sabia como tratar ou agir naquele momento. Então, para nós também era um cenário totalmente diferente. A nossa estação de tratamento de água, ela é preparada para tratar aquela substância, aquela característica que a represa Milhã nos fornece. Então, qualquer situação a mais, nós não estávamos preparados para aquele momento. Então, a água estava chegando na casa das pessoas totalmente potável, dentro de todos os parâmetros, com análises que comprovam isso, e o munícipe que quiser ver isso, o site está lá e os dados estão lá, tá? Mas naquele momento a nossa estação não estava sendo possível combater a cor e o odor. Mas isso não significa que a água estava fora da potabilidade, tá? Então, com o auxílio de outros municípios e outras autarquias, com o conhecimento técnico de todos, nós chegamos a algumas soluções naquele momento, que era aumentar a clorificação e entrar com a questão do carvão ativado. Aí nós começamos a ver um cenário diferente. A água diminuindo a coloração dela, diminuindo o odor. Mas desde o princípio, eu determinei diversas descargas na rede do município, para que a gente eliminasse o quanto antes esse volume. Mas, Guilherme, se a água estava potável, por que você queria eliminar? Porque eu sei que não é confortável uma água com cor e odor chegando na casa das pessoas. Por mais que eu esteja falando que é potável, dificilmente você vai tomar uma água que está sentindo um cheiro ou que está vendo uma cor. É automático do ser humano isso. Então eu queria eliminar isso para garantir à população a tranquilidade. Então nós fizemos todo esse trabalho, fizemos todas as análises. Eu contratei uma consultoria química que veio até o município e atestou, com base em todas as análises, que realmente foi vinhaça. Tá? E nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém. Nós estamos agora chamando a usina para que a gente possa sentar, apresentar o impacto causado e, nós precisamos pagar a conta, porque Capivari saiu da normalidade naqueles dias, aumentou o consumo no tratamento de água, aumentou consumo na vida das pessoas, porque muita gente precisou ficar também lavando caixa d'água, e o SAI tem a concessão de desconto nesse sentido. Nós precisamos indenizar outras pessoas. Então agora nós vamos sentar com a usina para que a usina possa nos ressarcir do dano causado. Mas nesse momento nós já elaboramos um plano de ação que a gente espera que não aconteça mais. Mas se acontecer, nós vamos estar preparados para esse momento. Guilherme, nosso tempo é curto, estamos esgotando aqui já, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho desse período de estiagem que nós estamos entrando com o inverno brasileiro, que vai ser atípico pelo que está se mostrando aí pelos meteorologistas. Desculpa, fugiu a palavra. Nós notamos que no reservatório da Pio 12 existe uma iluminação verde, amarela e vermelha. Isso já é para conscientizar a população com relação ao nível do reservatório?
Tem gente que achou que já era decoração de Natal, Marquinhos. Me ligaram e falaram, pô, mas tá cedo para inaugurar, para enfeitar o reservatório. O que acontece? Nós estamos passando por um momento crítico. Já, como eu falei, há 30 dias atrás foi a última chuva do nosso município. E por conversas com o Departamento de Defesa Civil, não há expectativa de chuva por um bom tempo ainda. Mas Capivari, graças a Deus, Marquinhos, tirando casos pontuais como o Garibaldi, que a gente falou agora há pouco, graças a Deus nós estamos na contramão do que outros municípios estão enfrentando. Apesar do momento de estiagem, mas nós estamos com uma boa reservação. E a demonstração disso, Tony, é a Pio 12. A Pio 12 nós estamos fazendo um trabalho de conscientização, Marquinhos, verde, amarelo e vermelho. O reservatório, quando ele tiver com as 3 cores acesas, significa que nós estamos com 100% da capacidade dele, 1 milhão de litros. Quando ele baixar para o amarelo, significa que nós estamos na metade dele. E quando ele baixar para o vermelho, é porque nós estamos em situação que daqui a pouco ele vai zerar. Isso também serve para que a população no visual entenda a necessidade de não desperdiçar água. Não é porque tá as 3 cores acesas que, então eu posso encher piscina, eu posso ficar lavando frente de casa sem pensar no amanhã. Mas é para que a gente tenha consciência de que numa situação de amarelo, então hoje eu já tenho que pensar 2 vezes em lavar o meu quintal. Numa situação de vermelho, nem pensar uma situação como essa. E não só a Pio 12, Tony, vai receber essa iluminação. Outros reservatórios de visualização maior vão receber para que a população tenha essa conscientização e que a gente demonstre que mesmo num período de estiagem, nós estamos reservando água à população. O que eu tenho discutido com o prefeito como nós não temos um cenário de chuva por um bom tempo ainda, a possibilidade da gente novamente soltar um decreto que as pessoas tenham mais racionalidade no sentido de ficar lavando frente de casa, lavando o quintal, que use de maneira mais moderada, para que a gente não venha enfrentar o que os outros municípios também estão enfrentando. Municípios próximos à cidade de Capivari, como Rio das Pedras, Porto Feliz, Itu, Salto, Saltinho, sofreram muito na última estiagem, com bairros ficando dias sem água, né? Sim, tendo dia e hora para se usar água. As pessoas tendo uma vez por semana água. Veja, Capivari tem um patrimônio enorme, mas não é porque nós temos um patrimônio enorme, é como se fosse uma situação financeira. Não é porque você tem que você vai gastar tudo que você tem. Vamos saber utilizar para que a gente não passe por situações como essa. Guilherme, antes de finalizar aqui, quero mandar um bom dia para o Marcelo Riquelme, que está interagindo aqui conosco, mandando um bom dia para o Marquinhos também, e ao Guilherme, que é um cara sensacional. Em nome do Marcelo, estendo também aí o nosso bom dia a todos os funcionários da autarquia do SAI Capivari, desde o encanador ao leiturista que sempre está na sintonia, ao operador de máquina que está lá no trator ouvindo a Raiz FM sempre na nossa companhia. Então quero desejar um ótimo dia e bom trabalho a todos. E a você, Guilherme, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, né, Marquinhos? Respondendo as dúvidas da população que chega até o Primeira Página. E pro Du também, senão ele fica bravo, Du. Pelo amor de Deus, não posso esquecer, Marquinhos. Brunão também fica Brunão, tá todo mundo lá escutando. Eu agradeço de coração mais uma vez a Raízes FM por abrir esse espaço. Nós sabemos o alcance da informação que vocês levam, né? Isso ajuda muito no dia a dia e passam informações com credibilidade. Então agradeço ao Carlão, ao Tony, ao Marquinhos, a todos os funcionários da Rádio Raiz e um forte abraço a todos os servidores do SAI Capivari, que esses realmente representam e mostram o valor que a autarquia tem. Muito obrigado, um ótimo dia. Igualmente.